Livro de Salmos, capítulo 43. Oração para que seja restituído aos privilégios do santuário. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia, ou nação. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, em hebreu, a alegria da minha alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Capítulo 44. O povo de Deus recorda dos favores antigos e roga o livramento dos males presentes. Masquio para o cantor-mor entre os filhos de Corá. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos tens contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade, como expelistes as nações com a tua mão e aos nossos pais planteastes, como afligiste os povos e aos nossos pais alargastes, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a destra tua, e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradastes deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó, ou vitórias para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que levantam contra nós, pois eu não confiarei no meu ar, nem a minha espada me salvará, mas tu nos salvastes dos nossos inimigos e confundistes os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente. Selá ou será? Mas agora tu nos rejeitastes e nos confundistes, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar-nos do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos tomam como saque. E tu entregastes como ovelha para comer, e nos espalhastes entre as nações. Tu vendes por nada o teu povo, e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, e escárnio e a zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, confusão ou desonra, e a vergonha do meu rosto me cobre. À voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do que se vinga. Tudo isto nos sobreveio, todavia não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra o teu conserto. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrastes
num lugar de dragões ou chacais, e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre, porque escondes e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó, o nosso corpo curvado até ao chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Salmos 45. Descrição profética da união entre Jesus e a sua igreja. Masquil, cântico de amor para o cantor-mor entre os filhos de Corá, sobre Sozanim. Sozanim, lendo-se de trás para frente, Mina SOS. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, ou em tua majestade cavalga. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, ou os povos caíram debaixo de ti. Elas estão no coração, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a acácia, desde os palácios de marfim, de onde se alegram as filhas dos reis, ou as igrejas, estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, ó filha, ou igreja, e olha, e inclina teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Obedece-lhe. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. Levá-la-ão ao rei com vestes bordadas. As virgens que a acompanham a trarão a ti. Com alegria e regozijo
serão trazidas. Estas estarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais serás a teus filhos que farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrado o teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Capítulo 46. A fé perfeita em Deus. Cântico sobre Alamote para o cantor-mor entre os filhos de Corá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na alegria, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Selá ou será? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá ou será? Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá ou será? Salmos 47. O triunfo do reino de Deus. Salmo para o cantor-mor entre os filhos de Corá. Aplaudi com as mãos todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Selá ou será? Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, ou sobre o seu trono santo. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Capítulo 48. A beleza e os privilégios de Sião. Cântico, salmo para os filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Formoso de sítio e alegria de toda a terra. Em hebreu, elevação. É o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei.
Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de parturiente. Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Como o ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Selá ou será? Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do seu templo, segundo o teu nome, ó Deus. Assim é o teu louvor até aos confins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, notai as suas torres, notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Capítulo 49. A vaidade dos bens terrestres, só Deus salva da morte. Salmo para o cantor-mor entre os filhos de Corá. Ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa, porque tremerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção, porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanecerá, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Selá ou será? Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã. A sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, ou, em hebreu, Sheol, pois me receberá. Selá
Ou será? Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará, ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens o louvem quando faz bem a si mesmo. Irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra não tem entendimento. É semelhante aos animais que perecem. Misericórdia, Senhor. Capítulo 50. Deus governa o mundo. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Salmo de Asaf. O Deus poderoso, o Senhor, falou e clamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu acaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai aos meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Selá? Ou será? Ouve, povo meu, eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não to diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touro? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras por detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentaste a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e àquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus.
Capítulo 51. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a sua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Capítulo 52. Davi prediz a ruína do ímpio e confia em Deus. Masquio de Davi para o cantor mor, quando Doeg, o edomita, o anunciou a Saul, ele disse: Davi veio à casa de Abimeleque. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta mal como uma navalha afiada, trançando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Será ou Selá? Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Selá ou será? E os justos o verão, temerão e se rirão dele, dizendo: Eis aqui
o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizestes, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Capítulo 53. O ímpio nega a existência de Deus e se corrompe. Esquio de Davi para o cantor Mor sobre Malate. Disse o nécio no seu coração, nécio ou louco, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o povo como se comem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te secava. Tu confundiste, porque Deus o rejeitou. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Capítulo 54. Davi roga a Deus que o salve dos seus inimigos. Masquio de Davi para o cantor Mor sobre Neginote, quando os zifeus vieram e disseram a Saul: porventura não está escondido entre nós? Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantaram contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não põe a Deus perante os teus olhos. Selá? Ou será? Eis que Deus, o meu ajudador, o Senhor, está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os da tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque me livrou de toda a angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Capítulo 55. Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos, persevera em oração e lança a sua carga sobre o Senhor. Masquio de Davi para o cantor Mor sobre Neginote. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está
dorido dentro de mim, e torrentes de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu, pelo que disse: ah, quem me dera asas como pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Selá ou será? Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, ou, em hebreu, devora-os, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela. Sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa do Senhor. A morte os assalte, e vivos os engula a terra, ou, em hebreu, desçam ao Sheol, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior, mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade. Selá ou será? Porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e eleva-te, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Capítulo 56. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e confia em que ele lhe o conceda. Miquitão de Davi para o cantor Mor sobre Jonate Elen Recoquim, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo o dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssima. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se
espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contastes as minhas vagueações ou peregrinações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim. Ó Deus, eu te renderei ações de graças, pois tu livrastes a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Capítulo 57. Davi acha socorro contra os teus inimigos e louva a Deus. Miquitão de Davi para o cantor Mor, sobre Altachete, quando fugia de diante de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Selá ou será? Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Selá ou será? Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta, alaúde e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até aos céus, e a tua verdade até às nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre a terra. Capítulo 58. Davi reprova os ímpios. Deus os castigará e salvará os justos. Miquitão de Davi para o cantor Mor sobre Altachete. Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Faz retamente, ó filhos dos homens? Antes, no coração forjais iniquidade, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nascem, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno de serpente. São como a víbora surda, que tem tapados os seus ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Ó Deus,
quebranta-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Sumam-se como águas que se escoam, e se armarem as suas flechas, fiquem estas feitas em pedaços. Como a lesma que se derrete, assim se vão, como o aborto de uma mulher. Nunca vejam o sol, antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados, tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavrará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Capítulo 59. Davi suplica a Deus que o livre e protesta a sua inocência. Miquitão de Davi para o cantor Mor sobre Altachete, quando Saul lhes mandou que guardassem a sua casa para o matarem. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade. Salva-me dos homens sanguinários, pois eis que armam ciladas à minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha ou pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha, tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Selá ou será? Voltam à tarde, dão ganidos como cães, rodeando a cidade. Eis que eles dão gritos com a boca, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios ou nações. Por causa da sua força, eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo se não esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Some-os na tua indignação, consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó até aos confins da terra. Selá ou será? E tornem a vir à tarde e deem ganidos como cães, rodeando a cidade. Vagueiem buscando o que comer, passem a noite sem se fartarem. Eu, porém, contarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu fostes o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Capítulo 60. Ação de graças por várias vitórias. Miquitão de Davi, de doutrina para o cantor Mor sobre Susã Edute, quando pelejou com os Círios da Mesopotâmia
e com os ciros de Zobá. E quando Joabe, voltando, feriu no vale do Sal a 12.000 dos edomitas. Ó Deus, tu nos rejeitastes, tu nos espalhastes, tu tens estado indignado. Volta-te, ó Senhor, para nós. Abalastes a terra e fendeste Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. Selá? Ou será? Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra, ouve-nos. Deus disse na sua santidade: eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem, ou a salvação do homem. Em Deus faremos proezas, porque é Ele que pisará os nossos inimigos. Capítulo 61. Davi confia em Deus como seu refúgio. Salmo de Davi para o cantor mor sobre Neginote. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende à minha oração. Desde o fim da terra, clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha, que é a mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Selá ou será? Pois tu, ó Deus, ouvistes os meus votos. Deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o perseverem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Capítulo 62. Exortação a que confie somente em Deus. Salmo de Davi para o cantor mor sobre Jedutum. A minha alma espera somente em Deus. Em hebreu, está calada para com Deus. Dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha e a minha salvação é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouca segura. Eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Selá ou será? Ó minha alma, espera somente em Deus. Em hebreu, ser calada para com Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado.
Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Selá ou será? Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balança, estes juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desfaleçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Capítulo 63. Davi anela pela presença de Deus. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. A minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das suas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem irão para as profundezas da terra, cairão à espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Capítulo 64. Davi suplica a Deus que guarde a sua vida e espera que lhe o conceda. Salmo de Davi para o cantor mor. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Dispararam sobre ele repetidamente e não temem. Firmam-se em mau intento e falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Fazem indignações maliciosas e inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo coração. Mas Deus despirá sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão.
e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 22 capítulos, vemos a lei do Senhor sendo exaltada, quer por Davi, ou quer pelos filhos de Corá, ou por Asaf. Deus, o nosso Deus, é o Deus da nossa confiança. Ele é a rocha nossa, a nossa segurança. Jesus, Yeshua HaMashiach, é a nossa bandeira, o grande Yuash, o Salvador. No capítulo 45, vemos a descrição profética da união de Jesus e a Igreja, ou do Messias com a sua noiva. Vemos nos versos 5, 6 e 9 que as suas flechas são agudas e o seu cetro é um cetro de equidade ou de igualdade, e à tua direita está a rainha, ornada de ouro finíssimo. Para entendermos a complexidade deste verso 9, temos que ir até 1 Reis, capítulo 2, verso 19, parte B, e entendermos o gesto que Salomão fez ao entrar em sua presença a rainha, pois ele pegou uma cadeira e colocou à direita do trono. Portanto, sendo Jesus mais sábio do que Salomão, creio que assim o fará, pois às vezes nós cristãos evangélicos desprezamos a superioridade de Maria no tocante a dizer que ela é apenas um instrumento, como foram seus profetas e seus servos. Portanto, vemos que, assim como muitos predestinados, servos e profetas, ela também foi escolhida pelo Senhor, e em Lucas capítulo 1 tem-se a descrição de que será bendita e bem-aventurada por todas as gerações. Portanto, assim diz a palavra do Senhor: honra a quem honra, glória a quem glória, temor a quem temor. Portanto, Deus é o único digno de honra, de glória e de louvor. Mas devemos refletir no que também o apóstolo Paulo escreveu acerca das estrelas. Ou seja, cada estrela tem o seu brilho e, portanto, há separação entre o brilho de uma estrela e o brilho de outra estrela. Refletindo acerca disso, em Daniel, capítulo 12, verso 3, vemos que os sábios do Senhor brilharão como as estrelas do firmamento, pois ensinarão a muitos a verdade acerca do Deus vivo. Portanto, somos estrelas e cada um de nós temos um brilho referente ao dom e à missão específica de cada um. Nos versículos 4 e 5 do capítulo 46, vemos acerca do rio, um rio de águas vivas que desce do trono de Deus diante da santa cidade, pois Deus está no meio dela, e a santa cidade, Jerusalém, que descerá do alto após o milênio ou o reino glorioso do Senhor Jesus, o nosso Messias. No versículo 11, parte B, do capítulo 49, vemos acerca da vaidade dos bens terrestres, pois muitos são os homens que se vangloriam nas suas obras e colocam os seus nomes em praças, em ruas, em cidades, em bosques e afins. Portanto, a nossa dedicação deve ser exclusiva a Deus, e a nossa honra, a nossa homenagem ao Santo de Israel, pois
no verso 20, há um questionamento. E a palavra do Senhor declara que o homem que está em honra não tem entendimento, e diz que ele é semelhante aos animais que perecem. Pois, no verso 12 do capítulo 50, vemos a confirmação que tudo no mundo pertence ao Senhor. E ele diz: pois meu é o mundo e a sua plenitude. Louvado seja Deus, pois a Ele devemos em tudo glorificar e bendizer. Que sejamos humildes e sinceros, como Davi, que no capítulo 55, versos 10, 11 e 12, nos diz: cria em mim, Senhor, um coração puro e um espírito reto, e renova dentro de nós a nossa alma, e não nos lance fora o teu Santo Espírito, para que não possamos cair nos crimes de sangue, pois Deus é o nosso refúgio e a nossa salvação. No capítulo 55, versos 6 e 7, vemos a colocação acerca do deserto e das asas de pomba, pois assim diz: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Em Ezequiel 20, 35 e 36, vemos a colocação da palavra do Senhor, que diz que existe um deserto das nações. E em Apocalipse 12, versos 6 e 14, o Senhor diz que tem preparado um deserto para esconder a mulher ou a igreja fiel fora da vista da serpente. Portanto, como o anticristo fará o seu governo paralelo ao final do cumprimento da missão da igreja, assim acontecerá, pois o Brasil é o deserto das nações, onde o Senhor preparará esconderijo para livrar a noiva fiel à sua igreja. Ainda nesse capítulo 55, versos 13 e 14, o Senhor nos alerta a não confiarmos em homem, ainda que sejam aqueles que estão dentro da sua casa ou da sua igreja. Pois Davi, neste masquil de Davi, vemos que ele foi traído por um que estava na casa de Deus, um homem igual a ele, ou seja, meu guia e meu amigo íntimo. Portanto, confiemos sobremaneira no Senhor, pois Ele é o nosso socorro e nosso ajudador. Somente Ele é o nosso refúgio e salvação. No verso 8 do capítulo 56, a descrição: não estão elas no teu livro? Ou seja, as profecias acerca do Messias, bem como as profecias acerca do fim dos tempos, bem como da volta deste Messias. Todas elas estão escritas nesse livro. E Deus tem dado o dom de interpretação a vários homens e mulheres de Deus, conforme a sua presciência. E assim tem determinado que um dia se juntarão para que possam juntos discernir os propósitos do Altíssimo, o Criador. Pois no verso 4 do capítulo 49, a descrição poética declarando: inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Vemos que o Espírito Santo tem revelado os seus propósitos em muitos louvores, e o decifrar o enigma na harpa, creio que é a referência alusiva às respostas do Criador através do louvor e da adoração. No capítulo 58, verso 9, 10 e 11,
vemos a descrição de como por um redemoinho, ou seja, seremos arrebatados como por um redemoinho. Em Zacarias capítulo 9, verso 14, há a descrição dos redemoinhos do sul, ou seja, o Brasil, no hemisfério terrestre, no globo terrestre, localiza-se no hemisfério sul. Assim, os redemoinhos do sul soprarão os ventos, como descreve Lucas capítulo 12, verso 55. Ao soprar o vento sul, haverá paz. Portanto, a paz do Senhor, não a falsa paz, como declara o falso Cristo ou o falso profeta. E, justamente, o justo se alegrará quando vir a vingança, ou seja, o dia da ira do Senhor acontecerá e a igreja passará pela metade da tribulação, conforme a descrição profética, quer nos livros proféticos, quer em Salmos, quer nas leis do Pentateuco ou na descrição de Apocalipse, pois os enigmas do Senhor são para ser decifrados no tempo do Senhor, como prescreve Deuteronômio 29, 29, que o que está encoberto pertence a Deus. Assim ele o revela quando e a quem lhe aprouver. No capítulo 60, vemos uma descrição sobre uma doutrina que o Senhor tem escondido de muitos sábios e revelados a muitos simples e pequeninos. A doutrina sobre Suzã e Dute, que também em alguns salmos aparece como Sozanim, ou em outro como Suzã, e demais descrições. Em outros, acerca sobre Jedutum, sobre Neginote, sobre Altachete e outras referências. Pois no verso 4 deste capítulo 60, o Senhor descreve: deste um estandarte aos que temem. Este estandarte, com absoluta certeza, é o Senhor Jesus, pois sobre a bandeira e a pedra angular, Jesus Cristo, mais uma vez levantamos uma nova bandeira, Brasil Fiel, para declararmos que, por 6 anzóis, o Senhor prenderá os inimigos da igreja e, por uma estrela de 6 pontas, ele restaurará e renovará os símbolos nacionais desta nação Brasil, para que haja arrependimento, perdão e santificação da nação, e assim seja assinado o decreto de restauração, pois creio que a assinatura deste decreto simbolizará o toque da 6ª trombeta, pois num paralelo próximo haverá acordo do Anticristo com muitos para o seu governo de 7 anos. Observemos que em Apocalipse 9, verso 15, Isaías 30, verso 25, Zacarias 11, verso 7 e 8, há a descrição de que com a união das 2 varas teremos a destruição dos 3 pastores, pelos quais a alma de Deus está angustiada, sendo então a queda da Babilônia na batalha de Josafá, que é o Armagedon, parte 1, pois também em Isaías 47, verso 9, diz que, num momento, sofrerá o dano da viuvez e a perda de filho da rainha dos céus, que leva os povos à prostituição. Portanto,
A estrela do pentagrama observa-se lá em Atos capítulo 7, verso 43, que é a estrela do deus Renfã, aquela pelo qual o povo de Israel sacrificava seus filhos a Moloque. E com isso, com a renovação, a estrela de Davi, que é a de 6 pontas, nos trará a restauração conforme as leis do Supremo e Soberano Criador. Pois em 2 Reis, Eliseu, na descrição sobre o arrebatamento, disse para o rei que ele deveria ter atirado 5 ou 6 flechas. Creio eu que na simbologia, para sairmos da estrela de 5 para a autêntica e genuína de 6 pontas. O novo pacto para que ensinemos a glória do Altíssimo não somente à nossa nação, bem como aos demais povos e nações. Pois no verso 5 a descrição: salva-nos com a tua destra e ouve-nos, pois ele colocou Judá como o seu legislador, e Judá traz referência ao cetro do Messias, o Rei, porque ele pisará os nossos inimigos. No versos 11 e 12 do capítulo 62, a descrição de que uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvi, porque dele pertence o poder. Portanto, amados, que possamos ouvir 2 vezes aquilo que o Senhor tem preparado para este deserto Brasil, para que possamos em tudo render-lhe honra, glória e louvor, pois a Ele pertence a misericórdia, porque é Ele quem retribuirá a cada um segundo a nossa obra. Pois no versículo 9 do capítulo 64, Deus assim nos confirma: e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos, porque a salvação virá primeiro a Jacó. Portanto, a salvação virá primeiro neste deserto Brasil à igreja, a sua noiva, que será arrebatada e participará do tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. E, após a ira do Senhor, ele voltará em glória para o seu reino glorioso de 1000 anos, junto com aqueles que são preparados e escolhidos para este fim. Shalom Adonai, até breve.